Então agora chegamos ao capítulo 50. O último capítulo do livro de Gênesis, do Pentateuco, da lei. O primeiro livro, é claro. Né? O último capítulo do primeiro livro da lei. Os Pentateucos são 5. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui chegamos ao capítulo 50 do último livro. Aliás, do primeiro livro de Gênesis. Último capítulo, 50. Nesse dia 18 de fevereiro. Aliás, nesse dia 19 de fevereiro de 2025. Capítulo 50. 50 dias de leitura. Tá? 50 dias lendo aí a palavra de Deus. Vamos lá, o que diz nesse último capítulo. Também no mesmo ano, 1689 a.C. Vamos falar sobre a sepultura de Jacó. Então se lançou José sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José fechou os olhos de seu pai, como foi predito pelo Senhor a Jacó. Gênesis 46, capítulo 4. O versículo 1 é um quadro de Cristo chorando sobre Israel. Jacó estava morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. Israel estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E ordenou José aos seus médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. O corpo de Jacó foi embalsamado, mas a sua alma e o seu espírito foram para o paraíso, para estar ali com seu avô Abraão e seu pai Isaque e todos os outros crentes que tinham vivido até aquele momento. Se lhe cumpriram 40 dias, porque assim se cumpriram os dias dos embalsamados, e quereu-se este tempo para este longo processo. E choraram os egípcios por 70 dias. A morte é um inimigo, é o último inimigo que será derrotado. 1 Coríntios 15, 26. Jesus tirou os agrilhão da morte na cruz, mas ao fim da era do reino, a morte então será totalmente derrotada e para sempre. Apocalipse 20. E passados os dias de seu luto, falou José aos da casa de Faraó, dizendo: Se tenho achado agora graça em vossos olhos, vos rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: O fato de José não falar pessoalmente com o Faraó é confirmado pelo que as descobertas mostram, que os enlutados nesse período não se barbeavam e por isso não podiam entrar na presença do rei. Meu pai me fez jurar dizendo: Eis que eu morro e meu sepulcro, que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te rogo que eu vá agora e sepulte a meu pai, e então voltarei. Como foi dito, José estava falando com Faraó por intermédio de uns membros da casa real, da corte real. Faraó disse: Vai e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Então José subiu a sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. A grandeza do cortejo fúnebre de Jacó deve ter sido algo maravilhoso de se ver. E assombroso pensar neste grande patriarca, o peregrino durante toda a sua vida, levado ao seu lugar de descanso pela grandeza do poderoso Egito. É uma das poucas vezes na história que o mundo reconheceu a grandeza que estava entre eles. E toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen seus meninos, suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e se fez um cortejo grandíssimo. E chegando até a eira de Atade, que está à outra parte do Jordão, fizeram ali um grande e dolorida lamentação. E José fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias. Já estavam na terra de Canaã. 7 é o número perfeito de Deus,
como tal. Fala da perfeita salvação, que finalmente conduzirá à ressurreição. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: é mesmo o pranto grande dos egípcios, e por isso foi chamado o seu nome Abel Mirazaim. Abel Mizaraim, que está à outra parte do Jordão. Os cananeus não tinham entendido do que estava fazendo José. Acreditavam que era algum tipo de ritual com respeito aos egípcios. Fizeram, pois, os seus filhos, os filhos de Jacó, como ele conforme lhes tinha ordenado, pois levaram seus filhos à terra de Canaã e os sepultaram na cova do campo de Macpela, a que tinha comprado Abraão com o mesmo campo, para a herdade de sepultura de Efron, o Eteu, diante de Mare. Abraão, Isaque e Jacó foram muito ricos em rebanhos, ouro e prata. Entretanto, quando morreram com todos, a única coisa que levaram consigo foi a sua fé. Aleluia! E retornou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele a sepultar seu pai, depois que o tinham sepultado. E vendo os irmãos de José que o seu pai era morto, disseram: possivelmente nos aborrecerá José, e nos dará o pagamento de todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos de José nunca entenderam plenamente quem era o seu irmão, ou o que ele era. Agora que Jacó tinha morrido, eles esperavam maldade por parte de José. Eles não podiam e possivelmente não quiseram entender que José, sendo um tipo de Cristo, iria tratá-los não com julgamento, e sim com misericórdia e graça. E enviaram a dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Afirmaram que Jacó havia tido dantes de morrer e que eles deveriam pedir a José que os perdoasse pelo grande pecado que cometeram. Assim direis a José: rogo-te que perdoes agora a maldade de teus irmãos e o seu pecado, porque te trataram mal. Portanto, agora lhe rogamos que perdoes a maldade dos servos do Deus de teu pai. Eles estão citando as palavras a José, as quais lhes havia dito Jacó, que lhe dissessem. E José chorou enquanto falava. Com respeito a isso, a incredulidade incurável do coração é ilustrada pelo pensamento cruéis dos irmãos de José, quando ao seu afeto para com eles, essa incredulidade comoveu José, levando às lágrimas em sua ação e linguagem. De novo ele se destaca, talvez, como o tipo mais extraordinário de Cristo em toda a Bíblia. E depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Este versículo registra as últimas 5 vezes em que os irmãos se prostraram ante José, cumprindo seus sonhos. Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11. Um dia, em seu maior cumprimento, que será nos últimos dias, Israel se renderá aos pés do Senhor Jesus Cristo, do qual José era um tipo. E José lhes respondeu: não temas, estou eu porventura em lugar de Deus? A pergunta de José, em efeito, diz: eu não sou o juiz e, portanto, eu não castigo. Se houver algum castigo preparado, será Deus quem o dará, e não eu. Não tem que temer a mim. Vós pensastes mal sobre mim, mas Deus me encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter a muito povo com vida. Este versículo contém uma das maiores promessas que se encontra em toda a palavra de Deus. Deus pode tomar o mal que foi planejado contra o crente. Quer dizer, se o crente confiar plenamente e usá-lo para o bem, até que tudo que restar seja o bem. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos, assim os consolou. E lhes falou conforme desejou o coração deles, um tipo de perfeito de Cristo. A morte de José. E habitou José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, até a 3ª geração.
Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram criados sobre os joelhos de José. José tinha 110 anos quando morreu. Ele viveu no Egito 93 anos. E os descendentes de seu pai viveram ali 215 anos. Este homem que foi vendido como escravo ao Egito tornou-se o vice-rei da nação mais poderosa e rica sobre a face da terra, e ele foi sem dúvida um dos tipos mais famosos de Cristo que já viveu. E José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ao utilizar os nomes de seu bisavô, de seu avô e de seu pai, José alude o fato de que, quando lhes foi entregue a tocha da fé, ele não permitiu que ela se apagasse. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará e vos fará levar daqui os meus ossos. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, o que fariam aproximadamente 122 anos mais tarde, Moisés, com muito cuidado, tomou consigo os ossos de José, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto. Levaram então aproximadamente 162 anos, desde que morreu José, até que Josué sepultou esses ossos sagrados devido à fé. E morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram e foi posto em um ataúde no Egito. O livro de Gênesis começa com a vida e termina com a morte. Começa com a criação e termina com o ataúde. Começa com o Deus vivo e termina com o homem morto. E tudo devido à queda. Aleluia. Então aprendemos, finalizamos capítulo 50, deste dia 19 de fevereiro, quarta-feira. Se você atentou para a leitura, se Deus falou com você a respeito de Israel, a respeito de como começa e como termina o livro de Gênesis, que é o livro do começo e o fim, a história de José, agora a nova era, é a era que vamos entrar, a libertação deste povo, sobre o jugo de um faraó que não conheceu o Deus de José, e toda essa geração de José morreu, né? É uma outra era. Leia, pausa o vídeo, pegue esse finalzinho para enriquecer a tua leitura, para alimentar a tua fé. E vamos prosseguir no capítulo, e vamos prosseguir indo para o livro de Êxodo, no capítulo 1. Mas aqui, neste capítulo 50, finalizado hoje, estamos há 50 dias lendo a palavra de Deus. Tá bom? Até a próxima leitura. Até no primeiro capítulo de Êxodo.